E aí, pessoal, seguindo a aula, então, entrando aqui novamente ao vivo, tá? Nós vamos falar um pouquinho agora da sequência da aula anterior. Nós falamos sobre a intérfase, a mitose. Agora nós vamos entrar no processo de divisão reducional, que nós chamamos de meiose, tá? Atente-se bastante para esse tema no seu Enem, porque, assim como eu disse na primeira aula, divisão celular nas provas de Enem cai em torno de 20% das questões, tá ok? Então, quando nós falamos em meiose, nós temos que entender que esse processo de divisão celular, ela ocorre apenas nos órgãos reprodutores, tá? No interior dos órgãos reprodutores. Se você pegar as aulas passadas, que nós falamos sobre estruturas reprodutoras, nós falamos sobre gametogênese, nós tivemos ali, então, a divisão reducional, a divisão meiótica, em que você vai ter, então, a formação de gametas haploides a partir da divisão de uma célula diploide. Então, no nosso corpo, divisão meiótica apenas no ovário, dentro do ovário e dentro do testículo, tá? Que vai acontecer essa divisão reducional, propiciando aí a formação de gametas haploides para futuramente realizar o processo de fecundação. Então, se atente bem, tá? Para essa aula, nós vamos ver que as etapas de divisão celular são bastante parecidas, tá? Com as etapas, com alguns detalhes diferentes agora, e nós visualizamos durante a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, eu gostaria que você observasse bem essas etapas e as variantes que nós temos aqui, que nós não tínhamos na anterior. E aqui nós vamos ter o segundo processo maior no planeta, que nós chamamos de, para vida no planeta, de importância para a vida no planeta, que nós chamamos de crossing over, tá? Ou permutação, em que você vai ter a troca, tá? De pedaços entre os cromossomos para formar aí, cromossomos em estado de diferenciação, em estado de crossing over, permutado já, com uma parte trocando uma parte, né, com a parte parietal. Nós vamos ver essa diferença, e o primeiro processo mais importante na reprodução no nosso planeta é o processo de fotossíntese, né, que você conhece bem. A fotossíntese do fitoplâncton, ela representa hoje o pulmão do mundo, é o processo que nos traz aí oxigenação para a nossa sobrevivência. Pois bem, então olha o que acontece. Nós temos aqui todo o processo de divisão celular, e o período que antecede o processo de divisão celular é o período que nós já vimos, que é a intérfase, tá ok? Então, durante a intérfase, se você voltar na aula de mitose, você vai poder acompanhar de perto sobre isso. Então, durante a intérfase, basicamente, você tem o período GAP1, que significa a síntese, tá, de proteínas para o crescimento da célula. O período S, que é o período de síntese de DNA, ou seja, a duplicação da quantidade de DNA a partir da cromatina para a formação de cromossomos, tá? Com fitas duplas de DNA. E no período G2, nesse período G2, você vai ter um ligeiro crescimento da célula, e nesse ligeiro crescimento da célula, você tem o que nós chamamos, então, tá? De período GAP2, que vai preparar a célula, porque você teve ali a síntese proteica, também vai preparar a célula para iniciar o processo de prófase. Então, nós vimos isso na mitose, agora nós vamos ver isso, tá, na gônada. Nós vamos ver isso nos órgãos reprodutores, nós vamos ver isso no processo meiótico. Então, o que vai acontecer nesse processo meiótico? Qual que é a diferença da prófase aqui? Aqui nós temos alguma diferença significativa, tá, na prófase. Então, nós vamos ver isso aqui agora. Então, olha só. Nessa prófase, que nós vamos chamar agora de prófase 1, porque a meiose, ela tem dois estágios. Ela tem a divisão reducional e tem a divisão que nós chamamos de divisão, tá, equacional. Meiose 1 reducional, meiose 2 equacional, muito parecido com a mitose. Olha o que acontece. Depois da intérfase, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu já tenho os cromossomos aqui, ó, duplicados durante o processo da prófase, tá? Da prófase 1. Então, eu estou tendo ali os cromossomos duplicados, tá? Durante a intérfase. E o que vai acontecer com esses cromossomos duplicados? Então, até aqui, muito parecido. Cromossomos duplicados, eu tenho aqui os centrossomos com os dois pares de centríolos, cada um também duplicados, tá?
eles estão se movendo através do fuso mitótico para os polos, tá, opostos da célula. O que está acontecendo aqui? Além daquilo que aconteceu na prófase da mitose, tá, que nós tínhamos lá também, ó, a desintegração da carioteca e do nucleol para liberar espaço, tá, para a célula. Então, você vai tendo todo esse processo. Agora, aqui vai ter alguns processos que só acontecem na prófase 1 da meiose, que é diferente, tá, da mitose. E nesses processos, nós temos, então, o processo que nós chamamos de crossing over ou recombinação gênica. Então, como é que acontece esse processo do crossing over ou recombinação gênica? Você presta atenção aqui, que isso aqui é bem fácil. Por quê? Porque na prófase 1, você vai ter diferentes estágios de visualização do cromossomo duplicado na intérfase. Então, por exemplo, na prófase 1, você tem um estágio que chama leptóteno, tá? Nesse estágio leptóteno, tá, você tem ali a visualização de cromossomos extremamente delgados, extremamente fino. Lepto significa delgado ou fino, tá? Depois você tem um processo de sinapse e você tem o pareamento desses cromossomos, tá? Então, os cromossomos eles vão se aproximar. Nessa fase de sinapse, nós chamamos de zigóteno, tá? Por que eles estão se aproximando durante o zigóteno? Para que ocorra, tá, no processo conhecido como paquíteno, a troca de partes dos cromossomos entre eles. E nesse processo de trocar a parte dos cromossomos, nós vamos chamar esse processo de crossing over, ou permutação. É aquilo que vai garantir a variabilidade genética entre os indivíduos, tá ok? Então, crossing over, ou permutação, é que vai estabelecer, vai garantir o processo de variabilidade genética. Depois, em seguida, nós vamos ter o processo do paquíteno, depois do paquíteno, nós vamos ter o processo diplóteno, tá? No processo do diplóteno, o que nós vamos ter ali no processo diplóteno? Nós vamos ter a prova do crime, nós vamos ter o local que nós chamamos de quiasma, que é em forma de cruz. Você vai ver ali onde aconteceu a permuta, aonde aconteceu a troca, tá? Então, você tem todas essas etapas de visualização até consolidar com o diplóteno, tá? Que vai ser a ligeira separaçãozinha que acontece entre os cromossomos que estão unidos. Então, só para você ter uma noção, olha, todo esse processo de crossing over e a formação dessa estrutura, a palavra no grego, quiasma, significa cruz, essa estrutura que lembra uma cruz aqui, ó, e que mostra, tá, o transporte, a troca de partes, tá, do cromossomo entre os dois cromossomos homólogos que estão perto. Você vai ver aqui, ó, que com essa aproximação que aconteceu na sinapse, no zigóteno, você vai ter, então, o paquíteno, você vai ter, então, essa troca, essa permuta, tá? Então, você vê que esse cromossomo vermelhinho aqui, ó, recebeu essa perninha aqui, azulzinha, tá? Aqui você tem o cromossomo materno e o cromossomo paterno. Então, ó, o indivíduo, durante esse processo, ele recebe aqui, ó, uma parte, mesmo no cromossomo materno, ao crossing over, ele recebe aqui uma parte do cromossomo paterno, tá? E a mesma coisa com o cromossomo paterno, que é todo azulzinho aqui, ó. Você vai ver em vermelhinho aí, ó, ele está recebendo uma perninha do materno. Então, está trocando característica. É por isso que nós somos diferentes, né? Cada um tem uma formação totalmente diferente, inclusive dos nossos irmãos, etc. Tal, porque esse processo de crossing over aqui, ele acontece de uma forma efusiva em cada indivíduo, tá? Essa troca, esse pareamento. E aqui está formando uma figura onde você tem dois pares de cromossomos homólogos, tá? Encostados, juntos aqui, ó, para que ocorra essa troca. Essa figura aqui, nós chamamos aqui dos dois pares de cromossomos, tá? Nós vamos chamar aqui essa figura de tetrápode. Guardou o nome? Tetrápode. Com um detalhe interessante, tá vendo aqui, ó? Aqui acontece, então, a prova do crime. Então, a prova do crime é o quiasma, tá? É o local que você está vendo aqui agora, ó, a cruzinha da troca do vermelho com azulzinho, do paterno para o materno. Então, fica fácil você guardar, fica fácil você enxergar, tá? No centro aqui, ó, você tem a região dos centrômeros, tá? Aí está os centrômeros bem nítido e bem caracterizado para você enxergar. Então, ó, durante a prófase 1, você tem esses diferentes estágios de visualização dos cromossomos, tá?
Então, desde o leptóteno até o diplóteno, em que ocorre uma ligeira separação, tá? No diplóteno. Eles são, então, ali, estão juntinhos, estão bonitinhos. Então, aqui, para você enxergar, então, na prófase 1, o que eu estou tendo aqui, ó? Centrômeros, tá? Se deslocando para os polos da célula, formação da fibra mitótica, tá? Ou do fuso mitótico, que vai formar também aquilo que nós falamos na aula passada, a partir da actina e da tubulina, você vai formar aquilo que nós chamamos de citoesqueleto da célula, tá? Além disso, essa fibra mitótica tem como prerrogativa passar ao longo dos centrômeros, tá? E deslocar os cromossomos no interior do citosol da célula, principalmente para a região da placa equatorial, durante o processo da metáfase 1, que a gente vai falar daqui a pouco, e depois a separação para os polos da célula, tá? Durante a anáfase. Então, você tem aqui centrosoma com 2 pares de centríolo. Aqui você já tem cromossomos duplicados, então ele tem 2 cromátides irmãs, tá aqui, ó, as 2 cromátides irmãs. Aqui você tem a prova do crime, né? Você tem uma tetrápode no início, aqui você tem a prova do crime, onde houve aqui, né, o quiasma, onde houve a permuta, onde houve o paquítino ou onde houve o crossing over, tá? Então aqui você já tem aqui os cromossomos homólogos, aqui você tem os fragmentos do núcleo da carioteca e os fragmentos também do nucleolo, que ao longo da prófase eles se desintegraram, tá certo? Então se desintegraram ao longo da prófase. Então logo depois da prófase 1, nós vamos entrar aqui no estágio secundário, que nós chamamos de metáfase 1, tá? Ah, Zé, então a metáfase 1 é muito parecida com o processo que aconteceu lá com a mitose? É bem parecido. Só que aqui, o que vai acontecer? Olha o que está acontecendo aqui, ó, durante a metáfase. Esses cromossomos aqui agora, os cromossomos homólogos, eles são deslocados, tá, para a placa equatorial da célula. Então, lembrando que durante esse processo de metáfase, tanto na mitose quanto na meiose, 1 e 2, você tem aqui uma visualização perfeita, praticamente, tá, dos cromossomos. A melhor fase de você visualizar os cromossomos é durante a metáfase. Então, tá aí, ó. Durante esse processo aqui, ó, os cromossomos homólogos que estão pareados. Então, aqui você teve pareamento dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos pareados aqui agora não são os cromossomos que estão, os cromossomos duplicados apenas, tá? Como acontece na mitose, mas são os cromossomos homólogos pareados, encontram-se exatamente aonde? No fuso mitótico, durante o processo da metáfase 1. Zé, mas aí durante a metáfase 1, então, a próxima fase é a anáfase 1? Exatamente. Próxima fase, anáfase 1. E aqui dá para você enxergar na anáfase 1 que vai acontecer algo um pouquinho diferente que aquilo que você viu lá na anáfase da mitose. O que é diferente aí, Zé? Olha para cá. Primeiro que durante a metáfase, tá, você já consegue enxergar aqui, ó, completamente na metáfase 1, você vai enxergar que os centrossomos que se deslocaram estão para os polos aqui da célula, certo? Um para o polo superior e um para o polo inferior. Dá para você bonitinho. Cada fuso mitótico está passando pelos centrômeros, tá ok? Está passando pelos centrômeros e foram eles que deslocaram, então, os cromossomos pareados aí para o centro da célula. Agora, dá uma olhadinha o que vai acontecer aqui. Zé, o que está acontecendo na anáfase 1? Bom, na anáfase 1, muito simples para você guardar. O que está acontecendo na anáfase 1? Na anáfase 1, eu estou tendo aqui, ó, a separação, olha só aqui, ó, separação dos cromossomos, que a gente chama aqui, ó, dos cromossomos, tá, homólogos. Ah, Zé, então é um pouquinho diferente da mitose. É diferente, porque na mitose, você tinha ali um cromossomo duplicado, em que ocorre a separação de quem? Separação das cromátides irmãs. Aqui, os cromossomos estão pareados, certo? Estão pareados. Então, vai haver aqui a separação dos cromossomos homólogos. Não apenas aqui que você tinha uma fita dupla que separa as cromátides irmãs. Nesse caso aqui, não. Então, você tem a separação dos cromossomos homólogos e esses cromossomos homólogos, eles são deslocados para os polos opostos da célula, tá?
Então, são deslocados para os polos opostos da célula. Para quê, Zé? Para que você tenha divisão em duas células haploides. Essa é a função básica. Então, você vai ter a formação aqui de duas células haploides. Então, aqui estão os cromossomos homólogos, tá? E lembrando que agora, uma perguntinha, né, básica de Enem, durante essa fase aqui, ó, nós temos 4 cromátides irmãs. E nós temos o pareamento de 2 cromossomos. Então, nós temos, no total, 4 cromátides irmãs. Na mitose, como nós temos uma fita dupla, um cromossomo duplicado, nós só temos ali, durante a anáfase, tá, 2 cromátides irmãs, ligado? Então, aqui nós temos 4 cromátides irmãs. Então, o que vai acontecer? Você está vendo aqui agora que esses cromossomos pós-crossing over, o que está acontecendo com eles aqui, ó? Esses cromossomos aqui já sofreram permuta, já sofreram variabilidade genética, né? Lá na prófase 1. Então, aqui, ó, esses cromossomos carregam partes, ó, parietais e maternas. Um detalhe que você tem que observar aqui, tanto nesse processo da anáfase 1 quanto no processo da anáfase 2, da meiose 2, observar algo bastante simples. Presta atenção. Observar algo bastante simples. O que você tem que observar aqui, ó? Normalmente, esse processo aqui, ó, de disjunção, separação, ele permite, tá, que a metade dos cromossomos homólogos, obviamente, essa é a intenção, se desloquem para o polo superior e a outra metade se desloquem para o polo inferior. Acontece que as pessoas, à medida que a idade vai passando, que elas vão envelhecendo após os 40 anos, o que acontece? Você vai perdendo a viabilidade gamética, tá? Com a perda da viabilidade gamética, muitas vezes o processo de divisão celular, principalmente o processo de meiose, ele pode ficar comprometido. E pode surgir aqui algumas aneuploidias. Então, dentro dessas aneuploidias, nós temos uma que é bastante comum, que nós chamamos de síndrome de Down, tá? Mas nós não temos só a síndrome de Down, não. Você tem a síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, etc. O que acontece durante essas aneuploidias? Durante aneuploidias, em vez de você ter aqui, ó, 3 para um polo, 3 para o outro, você tem uma má disjunção, digamos assim, ou você tem um problema na disjunção cromossômica, aí desce 4 para um polo e vai 2 para o outro. Aí você tem uma quantidade diferente, tá, de cromossomos a serem formadas aqui durante a telófase. Essa célula forma com 4 e essa célula forma com 2. Qual que é o problema? Um dos problemas característicos é o que acontece no cromossomo 21, durante o processo que nós chamamos de síndrome de Down, tá? Então, aí o indivíduo ele tem um cromossomo a mais, né? Ele vai ser portador não de 46, mas ele tem uma trissomia, ele tem 47 cromossomos, tá, ok? Aí nasce uma aneuploidia, que a gente chama de síndrome de Down. Toma cuidado com isso, tá? Esse processo de disjunção acontece, é comum e é responsável por uma série de aneuploidias numéricas, que nós chamamos, tá? Com relação a esse probleminha aqui na divisão. Então, olha só aqui, ó, dividiu em 2, com um bonitinho aqui, 3 pares para cima e 3 pares para baixo, ou seja, 3 cromossomos homólogos para cima e 3 para baixo. O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o inverso da prófase, tá? Nós vamos ter aqui, ó, a reconstrução da carioteca, nós vamos ter aqui a divisão completa agora, cada célula vai conter um centrosoma, e dentro dessa célula você tem os centríolos, responsável pela formação dos cílios e dos flagelos, e que comanda também, que está diretamente vinculado ao centrosoma, tá? Porque cada célula dessa vai ser individualizada. Só que cada célula dessa agora, ó, vai ter um número, tá, haploide de cromossomos. Então, o que acontece? Telófase da célula, na metade boristoplasmática, vamos ter a formação de 2 células haploides a partir de uma célula diploide que iniciou o processo de divisão meiótica. Então, a meiose 1, ela caracteriza-se por formar 2 células haploides. E já na meiose 2, ela caracteriza-se por duplicar essas 2 células haploides, tá, em 4 células haploides.
que vai dar origem, aí, no caso do homem, os gametas haploides, tá ok? Então, aqui encerra o processo da meiose 1. Em seguida, nós vamos ter o processo da meiose 2. Mas antes de começarmos o processo da meiose 2, é interessante que nós temos um intervalo aqui que você não pode fazer confusão, tá? Principalmente no Enem, que sistematicamente é pedido no Enem. Então, presta atenção. Esse intervalo de fases, nós chamamos de intercinese. Durante a intercinese, não ocorre os processos que nós estamos acostumados da intérfase. Então, não confunda intérfase com intercinese. Então, durante a intercinese, você não vai ter duplicação de DNA e nem síntese de RNA. Então, toma cuidado, ou síntese ribossômica, tá? É apenas um processo de um pequeno intervalo para preparar para a consolidação do processo meiótico, tá? E a consolidação do processo meiótico nada mais é do que um processo que vem em seguida aqui agora, que diz respeito à divisão agora equacional. Equa significa igual, formação de células iguais, ou seja, permutação, ou divisão binária, tá? E exclamação, nós chamamos, tá? Ou divisão equacional, diferente da meiose, que é divisão equacional, ou reducional, né? Meiose reducional, você vai reduzir a ploidia das células, e a divisão mitótica é uma divisão equacional, você vai formar células filhas com a mesma ploidia da célula mãe, tá? Então, nós tivemos lá 2 células que foram formadas durante o processo. Aqui eu já passei a intercinese, tá? A fase da intercinese, para nós entrarmos aqui, ó, na meiose 2, onde a gente vai ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? O princípio aqui, nós vamos ser bastante rápidos para você estabelecer a sua conexão no seu cérebro aí, porque essa divisão aqui, ó, exceto algumas etapas biomoleculares, ela é praticamente idêntica ao que ocorre no processo da mitose, que nós já vimos na aula anterior. Então, para você entender, Zé, eu quero entender os detalhes que acontecem aqui, é só voltar na nossa aulinha de mitose e ver, tá? Exatamente a mesma coisa. Porque aqui eu tenho uma célula com 3 cromossomos. Veja você que esses cromossomos já aparecem aqui duplicados, e esses cromossomos, como eles vieram do processo da prófase 1, tá? Na prófase 2, esses cromossomos aqui não há mais agora permuta, não há mais as fases que nós vimos lá, zigótino, paquítino, tá? Não há mais essas fases aqui. Então, guarde bem isso. Não há mais essas fases, tá? Zigótino, paquítino, diplótino, não vai haver mais essas fases de junção, separação, não tem mais nada disso. Então, aqui, ó, no quiasma, o quiasma já foi formado, lá na prófase 1, onde você tem lá o processo, então, formação. Então, olha só, depois da desintegração da carioteca, os centrossomos foram duplicados, tá? Aqui começa a formar, então, o fuso mitótico. Então, na metáfase 1, olha, esse fuso mitótico, com os cromossomos duplicados nos polos das células, eles puxam esses cromossomos para a região equatorial da célula, como você está vendo ali, ó, tá? Aí, na anáfase 2, como aconteceu na prófase 2, aqui na metáfase 2, né? Como aconteceu lá na mitose, aqui você não tem pareamento de cromossomos homólogos. Você tem apenas cromossomos duplicados no centro da célula. Então, esses cromossomos duplicados, quando eles sofrem, então, a divisão, a separação das cromátides irmãs, a metade vai para os polos opostos da célula, tá? Então, você tem metade num polo e a outra metade no outro polo, igualzinho à mitose. Não muda absolutamente nada. E aqui também pode acontecer os problemas de aneuploidias, pode acontecer os problemas relacionados com síndrome de Down. Não só na anáfase 1, como também na anáfase 2, tá? Então, toma cuidado com esse detalhe. E aqui no fim, ó, você vai ter a telófase ou a citocinese, ou seja, a divisão da célula, tá? Então, você vai ter a partir de 2 células, ó, haploides. No final aqui, você vai ter 2 aqui, mais 2 aqui, formando 4 células haploides. Aí você vai se lembrar lá do processo de gametogênese, tá? Onde você tinha, durante a espermiogênese, você tinha, a partir, tá, do citos 2, das espermátides, depois das espermátides, tá? Você tinha a formação de 4 espermatozoides.
E no caso da mulher era 1 para 1, porque 3 são polócitos, corpúsculos polares não viáveis, e apenas um forma o ovócito 2. Se ele for fecundado, você tem efetivação da meiose 2, e com a efetivação da meiose 2, você tem, então, tá, o processo de fecundação. Tá ok? Então, não se esqueçam desses detalhes. Então, só lembrando vocês aí, não esqueçam da prófase 1, tá? Com relação às etapas que você tem de visualização dos cromossomos. Principalmente as etapas do zigoto, que é a aproximação, sinapse, as etapas do paquíteno, onde você tem o crossing over, e as etapas do diplóteno, onde você tem o quiasma, tá? Onde você já consegue enxergar ali a prova do crime, e ali você, a partir dali, você vai ter uma singela separação entre os cromossomos. Tá ok? Então, divisão celular é uma matéria bastante recorrente no Enem. Fique esperto, fique alerta, que essa matéria cai demais. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.